Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, aqui na Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 4 de janeiro, terça-feira, estamos aí no tempo do Natal, depois da Epifania. E o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados sozinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nós aqui nos encontramos celebrando a nossa vida e pedindo a Deus que abençoe a nossa semana. É claro que todos nós vamos buscando cada vez mais um propósito de vida e ao mesmo tempo um sentido para a nossa vida, para que nós não sejamos simplesmente pessoas tarefeiras ou máquinas que funcionam, ou simplesmente cumpridores de agenda, ou gente que vai fazendo as coisas por fazer, mas a gente busca cada vez mais colocar diante de Deus aquilo que a gente vai fazendo, na nossa paróquia, na nossa vida, com quem a gente convive, na nossa comunidade. É claro também que às vezes a gente se pergunta como fazer com que as coisas do mundo possam funcionar e o que Deus espera de cada um de nós. A gente nunca sabe. O nosso querido filósofo Sartre, Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905 e morreu em 1980, dizia: o mais importante de tudo não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. Nós buscamos, às vezes, vivamos muito preocupados com aquilo que as pessoas fazem conosco, mas em outra coisa mais importante do que isso que ele nos ensinava é o que eu vou fazer com aquilo que eles fizeram comigo, o que eu vou fazer com aquilo que falaram de mim, o que eu vou fazer com aquilo que ofereceram a mim ou não ofereceram a mim. E aí a gente vai se alimentando cada vez mais do Evangelho de Jesus Cristo, para que a gente possa descobrir através da Palavra de Deus coisas que nos ajudem a encontrar respostas para a nossa vida, para a nossa própria realidade. O Evangelho que nós temos de Marcos nos traz uma das passagens do que nós chamamos de multiplicação dos pães. O título talvez seria mais interessante, a partilha dos pães. A multiplicação é uma coisa meio mágica, meio milagrosa, mas a partilha não, a partilha é algo muito concreto, muito real. É algo que nos leva à divisão daquilo que a gente já tem. Multiplicação é uma coisa meio mágica, matemática. O que nós temos? Inicialmente, uma grande multidão que está em busca de algo. Essa multidão procura Jesus e Jesus olha essa multidão e tem compaixão dessa multidão. Compaixão é estar junto com a dor, porque paixão vem de patos, patos é doença. Então, compaixão é estar ao lado de uma pessoa doente. Compaixão é estar ao lado de uma pessoa sofrida. Compaixão é estar ao lado de alguém que precisa de salvação, precisa de cura. Então, toda vez que eu tenho compaixão é que eu coloco a minha vida ao lado de alguém que está doente, de alguém que está com paixão, que está com patos
A paixão vem desse negócio meio doente, porque toda pessoa meio apaixonada está meio doente. Ela costuma babar de vez em quando, né? Mas o importante é que Jesus tem compaixão dessa multidão. E ele vai ensinando, ele vai partilhando o que ele sabe de Deus com essa multidão. Ele vai oferecendo para essa multidão as suas experiências de oração, as suas experiências da palavra de Deus. Por isso que diz que ao lado dessa multidão Jesus tem compaixão e ele começa a ensinar muitas coisas. O problema é que vai chegando tarde, estão no deserto, e aí os discípulos que alertam Jesus: olha, está tarde, esse povo não tem o que comer. Jesus mesmo não está preocupado com isso. A iniciativa é dos discípulos, que olha para Jesus: despede essa turma aí, porque está tarde, não tem o que comer, e eles precisam se comer. E aí Jesus diz: mas por que eu tenho que mandá-los embora? Por que vocês não resolvem a situação? Por que vocês não resolvem o contexto? Por que vocês não resolvem esse problema? Eu, no lugar de me mandar despedir, me livrar deste problema, dessa multidão, e Jesus devolve a responsabilidade para os seus discípulos. Jesus pega os seus discípulos e devolve a responsabilidade para eles. E eles respondem no contexto econômico. A gente tem uma ilusão de que a economia resolve tudo. Não, a economia não resolve tudo. A economia não resolve afetos, fidelidade, honestidade. A economia não resolve situações de amor. Você, conforme mesmo que alguém tenha dito que dinheiro compra até amor verdadeiro, né? Talvez não seja bem assim, né? Mas um escritor brasileiro dizia que dinheiro comprava até amor verdadeiro, né? Uma expressão de um jornalista, um escritor brasileiro. E aí a gente descobre que não é bem assim, né? Com dinheiro você não compra tudo. Mas os discípulos acham que 200 denários seria o equivalente a 200 dias de trabalho, seria quase o salário de 200 dias. Mas se eu quero todo esse dinheiro para comprar pão para essa turma, viu? E Jesus, não, professor, não é questão de dinheiro, não é questão de economia, é questão de o que vocês têm aí? O que vocês têm? Vamos ver o que vocês têm. Vocês não têm nada? Aí eles descobrem, tem 5 pães e 2 peixes, dá 7. 7 na Bíblia é o número perfeito, necessário, suficiente. Viu? Então, mas se vocês têm 5 pães e 2 peixes, é 7, vamos agradecer a Deus porque é o que nós temos. Vamos agradecer a Deus porque é isso que vocês têm. A gente não sabe de quem eram esses pães, nem de quem eram esses peixes, mas é isso que eles tinham. E Jesus não agradece a quem eram os donos dos pães e dos peixes, Jesus agradece a Deus. A bênção, ela é atribuída a Deus. E porque era atribuída a Deus, a multiplicação acontece. Só que para isso é preciso haver uma organização, é preciso haver uma liberdade. Por isso Jesus orienta os discípulos: coloque todo mundo sentado em grupos. E eles fazem. Sentar e comer sentado era atividade somente para pessoas livres. O escravo, o ser humano que não tinha liberdade, ele comia em pé. Por isso quem é escravo, por exemplo, do comércio, quem é escravo do trabalho, quem é escravo das suas atividades, às vezes, diante da sua escravidão, você não pode sentar, você come em pé, come andando, viu? Por causa da sua escravidão, às vezes por causa do dinheiro. Então Jesus pede: esse povo tem que ser livre, então senta, tem que ser organizado, façam grupos de convivência para partilhar. Então, diante dessa dinâmica de que eu apresento o que eu tenho, eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho, a gente busca a liberdade, e é na liberdade e organizados em grupos que Jesus começa a dar responsabilidades aos discípulos. Jesus não dá para a multidão, Jesus dá para os discípulos a responsabilidade de partilhar, de distribuir tudo entre grupos de 50 e de 100. Jesus mesmo não ofereceu nada. A solução não veio de Jesus. A orientação sim, mas os pães e os peixes não são de Jesus. Jesus não deu nada para aquele momento, nem um pão, nem um peixe. Ele perguntou: o que vocês têm? E aquilo que vocês têm seja partilhado. Então o que nós temos no Evangelho? Essa dinâmica da partilha, em que quando nós nos tornamos livres, quando a gente observa o que a gente tem, quando nós nos organizamos, quando nós distribuímos responsabilidade, Jesus agradece a Deus, pede a bênção de Deus, dá os pães aos discípulos,
os discípulos dar para a multidão, e a consciência de que não se joga comida fora. Eu fui educado num contexto que jogar comida fora é pecado, colocar no prato e deixar comida no prato é pecado. Eu tenho essa consciência, por isso às vezes que eu exagero no prato e não consigo comer tudo, eu fico meio incomodado com isso, porque eu fui educado de que colocou no prato tem que comer. Essa é a educação que eu recebi. E aí essa consciência de que não se desperdiça nada. Então eu dou aquilo que eu tenho, a gente se organiza, a gente compartilha, a gente convive, depois do que sobrar a gente recolhe. Estamos falando de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estamos falando de uma multidão que Jesus, em um ato de organização, mostrou como fazer. Então a minha prece hoje é que nós tenhamos talvez um pouco mais desse dinamismo aí de fazer esse trabalho. A nossa paróquia está fazendo um projeto de acolher e acompanhar algumas famílias carentes, pobres mesmo, mas pobres mesmo na extrema pobreza. A gente está organizando, montando uma equipe, a gente está pensando nisso, montando uma estrutura e de modo sistemático a gente vai partilhando isso com vocês de algo que nós queremos fazer nessa paróquia aqui da Lagoa da Confusão, em dar uma atenção e ajudar pelo menos um grupo mínimo de famílias de extrema pobreza. A gente pode fazer isso para a gente não viver só pensando na vaidade da igreja, ou vivendo só no bem-estar, ou no nosso próprio bem-estar pessoal. Por isso a minha prece é que Deus nos ajude a ter essa consciência que Jesus está pedindo para cada um de nós hoje. Que a gente livre-se um pouco da ilusão de que dinheiro conserta tudo. O que conserta e resolve muito é solidariedade. O que ajuda a vida a construir é fraternidade, é partilha, é você dar atenção a quem precisa, é você dar vida para quem precisa. Dinheiro é só um mal necessário, alguma coisa necessária para nos ajudar a ter poder de movimentar e fazer alguma coisa. Mas não adianta nada dinheiro sem a bênção de Deus. Não adianta nada ter pão com abundância sem a bênção de Deus. Não adianta nada ter muito peixe sem a bênção de Deus. Não adianta nada comprar muita coisa sem a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.